eu acho que foi no segundo semestre do ano passado, lá para agosto, mais ou menos, sobre o lançamento de Marx, uma biografia. E desde então a gente está retornando agora. Nós estávamos um pouco ansiosos já de poder tê-lo aqui. Estávamos aguardando o lançamento de um livro para poder ter um gancho para poder convidá-lo, e ele veio e estamos aqui. Deixa eu colocar já o senhor aqui na posição. Minha primeira pergunta, professor, é a seguinte: qual é a contribuição de Lukács para o pensamento marxista do século XX? Por favor. Olha, Lukács é um pensador, você já citou bem, ele nasceu em 1885 e morreu aos 86 anos em Budapeste. Nasceu e morreu em Budapeste. 86 anos é uma larga trajetória. Eu quero lembrar que o Lukács estreou como escritor muito precocemente. Aos 17 anos, em 1902, ele já comparecia com textos na imprensa húngara. E ele vai escrever até poucos meses antes de sua morte. Como você lembrou muito bem, ele morre em junho de 1971. Seguramente até abril, maio, ele ainda continuou trabalhando. Ora, um homem que atravessa, eu diria, os acontecimentos fundamentais do século XX, tem muito para nos contar, não é? Ele assistiu à Primeira Guerra Mundial, assistiu ao fim do Império Austro-Húngaro, né? A chamada monarquia dual. Ele participou da Revolução Húngara de 1919. Ele viu e se solidarizou com a Revolução Bolchevique de 1917. Ele assistiu à ascensão do fascismo na Europa. Assistiu à chegada ao poder de Hitler em 1933. Ele se exilou na União Soviética, a partir de 1933 até 1945, quando a derrota do nazismo, ele vive na União Soviética. Em 1945, ele retorna à Hungria. Na Hungria, ele vai viver tempos poucos de muita liberdade e depois uma forte pressão do regime político comandado por Rákosi. Vai ser obrigado a se recolher à vida privada no início dos anos 50, vai participar do Levante Húngaro de 1956, vai ser, inclusive, obrigado a um breve exílio na Romênia, vai assistir à crise e à crítica do stalinismo, ou seja, esse homem atravessou todos os grandes momentos do século XX, não é? Até sua morte, até 1971. O que é curioso para a gente destacar logo, para pensar na importância do Lukács, e provavelmente, é bastante provável que você mais adiante vai me perguntar, esse homem é atual na segunda década, entramos já na terceira década do século XXI, eu quero dizer que há um traço espantoso, eu já fiz referência breve a ele, né? Lukács estreia na imprensa em 1902 e até poucos meses antes de morrer, ele trabalhará intensamente. Esse é um traço muito peculiar a Lukács. Lukács foi um trabalhador intelectual, eu diria, absolutamente profícuo, fecundo e intensivo. Eu diria mesmo um trabalhador exaustivo no plano das ideias. Ele nos deixou uma obra bastante complexa, que apresenta momentos distintos, eu creio que teria a oportunidade de falar um pouco disso, e há, em face de Lukács, quase sempre uma avaliação que eu diria que é polarizada. Há autores extremamente significativos que reconhecem Lukács como um dos maiores pensadores marxistas do século XX, que pensam Lukács como
o grande filósofo da tradição marxista do período posterior a Lenin. E vê em Lukács eu diria, instigante, criativo seguidor de Marx e de Engels. Para outros, e não são poucos, a obra de Lukács, no campo do marxismo, se apresenta duplamente. Num primeiro momento, que esses autores valorizam muito, é o período da chamada juventude de Lukács, que eles até exageram um pouco em termos cronológicos essa juventude, né? Levam essa juventude até 1923, quando Lukács publica um livro que foi, eu diria, determinante nos debates do século XX, um livro intitulado História e Consciência de Classe. Para esses autores, o grande Lukács é o Lukács deste período. Esses autores, e há nomes importantíssimos nessa galeria, não é? Depois de 23, esses autores consideram que Lukács se rendeu ao stalinismo, como que capitulou diante do congelamento do marxismo sob a autocracia de Stalin. Notem, essas duas posições são posições absolutamente antagônicas. Num primeiro caso, nós temos aqueles que adoram, não é, a obra de Lukács, que têm a obra de Lukács como absolutamente canônica. E há aqueles que criticam duramente o Lukács posterior a 1923. Eu quero dizer para vocês que a minha leitura é um pouco diversa. Eu trabalho levando em conta os distintos momentos, e são distintos mesmo, da evolução do Lukács de 1902, não é, a 1971. Entretanto, chamando a atenção para as transformações sofridas por Lukács, transformações teóricas, políticas, ideológicas, eu encontro nessa longa trajetória, além de diferenças, além de diversidades, eu encontro um fio que eu chamaria, não por acaso, de um fio vermelho que mostra uma enorme continuidade. Não é uma continuidade qualquer, é uma continuidade que se constitui de diferenças, mas que podem ser unificadas porque há um núcleo teórico, problemático, original, que Lukács enfrentou por toda a sua vida de maneira distinta. E aí está propriamente a riqueza de Lukács. Eu sou daqueles que, considerando que a obra de Lukács é complexa, é sinuosa, ela constitui uma unidade de diferenças. Quem melhor teorizou isso foi um discípulo de Lukács, que trabalhou com Lukács até meados dos anos 50 e que depois dirigiu-se para a Inglaterra, onde ele se tornou um professor extremamente respeitado e é um homem bastante conhecido no Brasil, inclusive nos visitou várias vezes, que é o professor Istvan Meszaros. Meszaros defende a ideia, que me parece absolutamente correta, com a qual eu compartilho, de que há um fio condutor no conjunto da obra de Lukács. Mas isso precisa ser estudado, levando em conta as várias inflexões por que passou Lukács. Mas eu diria, para o início dessa conversa, que, independentemente do juízo global sobre esta obra, Lukács é um dos pensadores marxistas mais importantes do século XX. Particularmente eu, na modéstia do tamanho das minhas pernas, considero que Lukács, depois de Lenin, foi o mais importante intérprete e desenvolvedor das ideias de Marx. Mas é preciso dizer que isto é um juízo dentre vários outros que competem entre si, e a melhor forma de um leitor sério, responsável, tomar posição é lendo o próprio Lukács.